parte interessante. Desde que Dorival estreou no time carioca, naquela partida contra o Internacional lá no Beira-Rio, o Palmeiras jogou 18 vezes. Conseguiu 12 vitórias, 4 empates e perdeu 2. O Flamengo jogou 20, teve 15 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Aproveitamento, 74,1%. Do Palmeiras, 76,7% do Flamengo. Gols marcados, o Flamengo marcou 42, o Palmeiras 32. O Flamengo levou um gol a menos. Palmeiras 13, Flamengo 12. Brasileirão 22, Fla é vice-líder com 9 pontos a menos que o líder Palmeiras. A partir do momento que Dorival chegou, aí estão os números, companheiros, de Palmeiras e Flamengo indicando a performance deles. Só que o confronto entre eles determina uma situação diferente. O Flamengo talvez enfrente, tenho certeza, talvez não, tenho certeza que vai enfrentar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. A defesa que menos oportunidades dá para o time adversário. É difícil você chegar nos zagueiros do Palmeiras, né? Pela composição, pelo comportamento dos jogadores do Palmeiras. Eu posso te interromper? Pois não. Porque você tocou num ponto interessante e talvez um dos mais brilhantes do trabalho do Dorival. Você falou da defesa sólida do Palmeiras, é fato, Pascoal. Agora, o Flamengo não leva gols há 5 jogos e dos últimos 14 jogos, o Flamengo só foi vazado em 2 jogos. Porque o Dorival conseguiu arrumar a defesa do Flamengo também. O Dorival elegeu 2 zagueiros, perfeito? Só saem quando o do time principal só sai dentro da... Consegue dar essa estabilidade, né? O que é isso? É o padrão de jogo da estabilidade. Você estabiliza o meio-campo, você impede a chegada de mano contra os zagueiros e não estando de mano os zagueiros, você tem a possibilidade de fluir o seu jogo com os caras que são os verdadeiros artistas do futebol. A bola cai no pé do Arrascaeta, vai sair alguma coisa. A bola cai no pé do Everton Ribeiro, ele vai arrumar um passe. Como ele arrumou o passe para o Rodinei chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento por gol de bicicleta. E vale o mesmo por outro lado. E vale o mesmo do outro lado. Dudu, a construção... Você tem no Palmeiras um volante que, para mim, como primeiro volante, é excepcional, que o garoto faz uma partida atrás da... Não vinha, depois que foi para a seleção brasileira... o Danilo não estava bem, mas ele já voltou a jogar bem. Nossa, esse é um golaço do Mike na bola atravessada de um lado para outro. Contra o Goiás. Contra o Goiás. Se você der liberdade para os caras do Palmeiras, você sabe que vai ter problema. Aí o Palmeiras tem. O jogo está engarrafado por dentro, certo? O Palmeiras tem aquelas vertentes das saídas laterais. O jogo das laterais está bloqueado. O jogo no meio congestionado. O que o Palmeiras tem? A bola longa para um jogador de velocidade. O Palmeiras tem várias situações que pode criar dentro do jogo. Vou falar do Flamengo. O jogo está engarrafado por dentro. Gabigol abre para o lado do campo, Arrascaeta vem com a bola dominada e encontra o passe para o Pedro. A bola parada do Palmeiras, olha quanta coisa a gente está falando de um jogo de futebol. A bola parada do Palmeiras, os escanteios, as faltas laterais, as faltas frontais, como essas faltas fluem. Nesse jogo, inclusive, contra o Atlético Paranaense, que a gente está vendo aí, do Flamengo, o time deitou e rolou na bola aérea. Sim. Né? E o time contra o deitou e rolou na bola aérea. Também, então, esse é o jogo do Flamengo recente contra o São Paulo. Sim. Que botou o time B para jogar. Exato. E teve sucesso. Então, a gente vai vendo as situações, como elas são verificadas entre as equipes. É óbvio que tudo isso, dentro do campo, você tem que ter as armas para bloquear e para atacar. Então, estou falando isso porque, para mim, esse é o jogo que eu queria ver no campeonato. Sensacional. Esse é o jogo que eu queria ver. Então, a gente vai ver. De repente, é o jogo que pode ser uma decisão. Pode ser a decisão pela qualidade dos dois. Mas eu não acho que define o campeonato. Sim. Ao contrário do senhor. Sim. O senhor acha que vai definir o campeonato. Eu acho que não. Porque ainda ficarão faltando o Fabrício 14, e o Mickey, 14 rodadas. Ninguém é campeão 14 rodadas de antecedência. Não, ele acha que vai definir caso o Palmeiras vença. Se o Palmeiras vencer. Se o Palmeiras mas são vencer. 14 rodadas ainda para disputar, meu senhor. O Mickey mandou. Se o Palmeiras vencer, a gente toca o hino segunda-feira. Eu não vou desobedecer o meu chefe, Pascoal. Mas agora o a iniciativa foi sua, hein? A iniciativa foi sua. E fez uma videoconferência com a gente também. Agora, ô Jean, é interessante. É o Palmeiras do Abel, que nós já conhecemos muito bem,
contra o recente Flamengo do Dorival Júnior domingo. Então, é interessante, né? Porque vai ser o primeiro confronto entre o Flamengo do Dorival Júnior com o Palmeiras do Abel. O Palmeiras do Abel é um time que muda muito, esse principalmente, de 2022. Muita gente ainda tenta colar nesse Palmeiras aquela pecha do time da bola longa, o time reativo, etc. E tal. E não é mais assim, é um Palmeiras que alterna muito a sua maneira de jogar. Mas para esse jogo específico, olhando para todo o contexto, né? Olhando para o adversário que ele tem do outro lado e para o fato de que até mesmo um empate não seria um mau resultado do Palmeiras, acho que talvez a gente veja um Palmeiras segurando um pouco mais as suas linhas, não fazendo a marcação alta como o Palmeiras faz sim em muitos jogos, mas em geral contra adversários naqueles 25 minutos iniciais. Isso, né? Isso. Mas em geral, inclusive contra adversários que não são adversários tão fortes assim, porque às vezes mesmo contra o Atlético, o Palmeiras dá uma segurada. O Flamengo é aquela história. Quando o time está jogando a bola que o Flamengo está jogando, é difícil, né? Você querer fazer qualquer mudança olhando para o adversário. Por mais que o adversário seja o adversário mais difícil que você pode enfrentar hoje no futebol brasileiro, né? Porque esse é o jogo mais difícil para o Flamengo. Palmeiras fora de casa. Não tem nenhum jogo tão complicado. Você pode falar, o Atlético poderia ser um jogo tão complicado fora de casa? Poderia, mas hoje o Atlético ainda não joga esse futebol. Então, o jogo mais difícil que o Flamengo pode fazer é esse daí. Sim. Mas não consigo ver, diante daquilo que o Flamengo tem jogado com o seu time principal, muita mudança na postura dos jogadores, no desenho tático. Tudo bem, talvez até do ponto de vista da entrega, da marcação, os caras que em geral não marcam muito, né? Ou seja, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, provavelmente é um jogo tão especial que eles vão ter uma outra postura aí, para ajudar, pelo menos na pressão de saída de bola do Palmeiras, eventualmente na recomposição pelos lados. E vamos ver como o Abel vai explorar, né, aquilo que ele enxerga de eventuais pontos fracos que o Flamengo até agora não mostrou. Eu lembro muito do Vitor Pereira falando do tal losango e do espaço que o Flamengo eventualmente poderia deixar pelos lados por isso, porque hoje o Flamengo é um time que joga com um bloco mais central ali, trocando muito espaço. Certamente o Abel